Hoje a gente vai descobrir quem foi o personagem que mais mudou com o tempo em One Piece. A gente vai começar com aqueles que eram lindos, mas com o tempo acabaram ficando irreconhecíveis. Ainda vamos ver aqueles que mudaram de um jeito meio duvidoso, mas ao mesmo tempo chega a ser impressionante. E claro, vamos chegar naqueles que parecem ter passado por uma harmonização completa. Eles mudaram tanto que nem parecem os mesmos. Então seja muito bem-vindo a Nerdópolis, eu sou De Souza e já bora começar com aqueles que eram lindos, mas o tempo não ajudou muito. E é claro que a primeira da lista é ninguém menos que a Big Mom. Desde criança parecia que tudo ia dar errado pra Big Mom, mas aí ela passou por um arco de desenvolvimento e olha, quando ela apareceu lá em God Valley com os Piratas Rocks, a mulher era outro ser humano. Ela parecia um prédio de tão alta, mas pelo menos ela tinha pescoço. A Big virou até uma coroa bonita. Sinceramente, até o Kaido ficou meio balançado. Só que corta pro presente, porque o segundo arco de desenvolvimento dela chegou. E aí foi só misericórdia. A compulsão por comida ficou tão grande que a mulher virou um kaiju de padaria. O pescoço dela sumiu e ela precisa usar haki no joelho para conseguir ficar de pé. Mas vamos dar um desconto. Afinal, essa mulher aqui teve 85 filhos e para manter o shape depois de tudo isso, não é nem um pouco fácil. Então a gente consegue dar um desconto. Agora a próxima é a Kokoro. E essa aqui é o tipo de personagem que parece ter vivido duas vidas diferentes. Uma como princesa das profundezas do mar e a outra como a tia do bar da estação. Quando Oda mostrou o visual dela jovem, eu confesso que fiquei em choque. A mulher era uma sereia de respeito, cheia de charme e aquele sorrisão de quem conseguia pegar qualquer marinheiro que quisesse. Só que o tempo passou, o Tom acabou indo preso, o Frank desapareceu e a Kokoro entrou no grupo dos alcoólatras. Hoje ela tem aquele olhar de quem se assusta com o próprio reflexo. Os chapéus de palha até tentaram ser educados, mas dá pra ver na cara do Sandy que o sonho dele com as sereias foi completamente destruído. Seguindo, nós temos a Dadan, que acredite se quiser, ela já teve os seus dias de glória. Quando Oda mostrou a versão jovem dela, a mulher era um charme meio rústico. Ela tinha um cabelão laranja, cintura fina e aquela energia de mãe solteira lá do East Blue. Só que o tempo veio com juros. Hoje ela parece mais uma mistura de Tia May com King Kong. E pra piorar, o sem coração do Garp colocou duas pestes pra ela tomar conta, o que deve ter feito ela envelhecer muito mais rápido. Então sim, infelizmente a Dadan acabou degredindo, assim como o Moria. Esse aqui é a prova viva de que perder pro Kaido dói mais na autoestima do que no corpo. Quando Oda mostrou o flashback dele, o homem era um monstro de tão shapeado. Ele tinha ombros largos, cara de vilão e aquele olhar de quem tava pronto pra brigar com qualquer um. Só que chegou o dragãozão e o Kaido não só derrotou ele roubou o shape, a dignidade e, claro, metade do pescoço. Hoje o Moria parece um abacate deprimido com aqueles dentes de vampiro. E enquanto o Kaido ficou treinando haki e bebendo sake, o Moria ficou tomando energético e contratando zumbi pra fazer os trabalhos dele. Mas eu até que gosto do Moria. Ele tem aquele jeitão de tio do churrasco que fala que era brabo no passado. Mas infelizmente hoje em dia o nosso abacate decaiu demais. Só que não tanto como essas duas aqui. A Astúcia e a Gloriosa são um tipo de personagem que faz você pensar que o tempo não cobra, ele se vinga da pessoa. Lá atrás em God Valley, a Astúcia e a Gloriosa eram o terror da Grand Line. Essas duas aqui eram tão lindas que podiam fazer até mesmo o Zoro ficar sem graça. A Astúcia era puro charme, disfarçado de perigo. E a Gloriosa, bom, essa mulher aqui parecia uma mistura de Shakira com assassina profissional. Mas aí chegou o tempo e ele não permite que alguém seja tão bonito assim. E aí as duas acabaram diminuindo de tamanho e agora elas parecem aquelas vovós que brigam na fila da lotérica. Toda aquela elegância se foi e só ficou a artrite e Dona Costa. Hoje quando elas olham pra trás elas devem pensar que naquela época nem o Barba Branca resistiu, mas agora elas só fazem tricô e fofocam do governo mundial. E pra fechar aqueles personagens que sofreram com o tempo, a gente tem a Shinobu. No auge dela, essa mulher é chamada de assassina de homens. Simplesmente uma kunoichi linda, elegante e cheia de atitude. Mas o tempo chegou e junto veio o modo Big Mom. Ela acabou virando a tia do Yakisoba. E pra piorar, o pessoal nem reconhece ela de primeira. Ninguém em um ano acredita que essa mulher aqui é a famosa Shinobu. Mas o destino foi um pouco irônico com a Shinobu, porque depois dela enfrentar o Ryokugyu, o corpo dela deu uma secada. E ela voltou um pouco pra aquela versão novinha dela. Ou quase isso. Mas agora vamos pra algumas transformações meio estranhas que o tempo acabou causando. E a gente já começa com o Sr. Pink. Esse cara aqui viveu um arco inteiro só pra provar que o amor faz a gente fazer umas escolhas um pouco questionáveis com o nosso figurino. Quando ele era jovem, o homem era o auge do estilo mafioso. Terninho preto, cabelo na régua e aquele
óculos escuro. Esse homem aqui tinha a cara de que fumava charuto e fazia inimigo sumir com estalar de dedos. Mas aí veio a tragédia. Infelizmente o seu filho acabou morrendo e a sua esposa entrou em coma. E o único jeito de ver ela sorrir era se vestindo de bebê. O problema é que o homem nunca mais tirou as fraldas. Hoje ele anda por aí com uma chupeta, touquinha e aquele olhar triste de quem já chorou ouvindo música de bebê no rádio. Mas mesmo assim, ninguém ousa rir dele. Aquela vibe de Peaky Blinders que ele tinha acabou morrendo. Mas a gente entende, Sr. Pink. A gente gosta do senhor. Sem falar que você conseguiu virar literalmente o bebê mais perigoso do mundo. Agora a gente tem a Robin. E quando ela apareceu lá em Whiskey Peak, a mulher já mostrou que era um enigma, com aquele olhar de quem sabia segredos que o governo mundial chora só de lembrar. Ela chegou com aquele visual padrão de vaqueira, uma morena perigosa, tanto que essa mulher aqui era conhecida simplesmente como a criança demônio. Só que aí ela decidiu largar a vida de vilã de anime e decidiu dar uma mudada no visual depois do time skip. Mas não foi muita coisa não. Ela mudou o penteado, ganhou um pouquinho de corpo e, bom, ela ficou branca. Ela ficou tanto tempo na neve com o exército revolucionário que a pele dessa mulher aqui trocou de cor. Sinceramente, eu não duvido que ela tenha feito alguma plástica lá com os revolucionários. Mas diz aí qual versão da Robin é a sua favorita. Outro que também fez plástica foi o Shanks. No início do anime ele apareceu só o chassi. Afinal era farra todo dia, sorrindo pra todo mundo e bebendo sem parar. E o pescoço do homem era da grossura de um graveto. E quando ele perdeu um braço, parecia que ele ia ficar mauzão, que o homem ia perder um pouco da confiança. Mas sinceramente, parece até que aquele braço que era o problema dele. Porque anos depois ele reaparece, todo shapeado, chamando todo mundo pra trocação lá em Marineford. O pescoço do cara tava maior do que as minhas duas pernas juntas. O nosso imperador com certeza fez algum tipo de acordo com Oda, porque isso aqui não é normal, o cara saiu da água pro vinho. Realmente uma grande mudança. Assim como o Soap. No pré-time skip, esse homem aqui era alérgico à atividade física. E aí vem aquele famoso salto de 2 anos. E o homem volta com o cabelo maior, o braço extremamente forte, o hálito puro de whey protein. Claramente ele fez amor com suco. Todo mundo, até você, pensou, bom, agora vai, o Soap finalmente vai virar um monstro. Só que bastou o primeiro inimigo dar um grito, que ele já tava se escondendo atrás da Nami. O shape ainda veio, mas a coragem ainda é a mesma. Ele até que mudou, mas nem tanto. Mas mesmo assim não dá pra negar, o visual do homem deu um up. Ele ainda é um cagão, mas pelo menos colocou o shape. Seguindo nós temos o Elmepo, que é basicamente a prova de que até o pior NPC pode virar protagonista se treinar com o Garp. Quando a gente o conheceu, ele era só um moleque mimado que ameaçava cidadãos inocentes só porque o papai era capitão. Mas o tempo passou, o pai dele acabou sendo preso e o Elmepo tomou um choque de realidade e decidiu virar militar. O homem cortou o cabelo, criou alguns músculos e aprendeu a usar espadas. Se falar que ele entrou pra SWORD, uma divisão secreta da marinha. Hoje o Elmepo parece até personagem de jogo de ação. Ele anda com aquelas duas espadas, tem uma postura de respeito e tem aquele olhar de quem finalmente tá pagando os próprios boletos. O antes e depois dele é tão absurdo que até o Zoro ficou impressionado. Quem diria que a gente ia ter algum tipo de simpatia por esse figurante aqui? Mas a real é que ele se esforçou tanto que até o Oda deu mais tempo de tela pra ele. Mas agora se prepara, porque a gente finalmente chegou nas transformações mais impressionantes. São aqueles personagens que mudaram tanto que nem parecem ser os mesmos. E claro que a gente já vai começar com o Duval. Esse aqui é literalmente o milagre da harmonização facial. A primeira vez que a gente viu esse homem, ele parecia um erro, como se o Oda tivesse desenhado ele depois de brigar com a mulher. O rosto era torto em 12 direções diferentes, e pra piorar, ele tinha o mesmo visual da primeira recompensa do Sanji, que sinceramente parecia que tinha sido feita por uma criança. Ou seja, o Duval basicamente era a versão do Sanji em baixa resolução, só que o destino ama esse cara, e acabou mandando pra ele um milagre. O próprio Sanji desceu o pé na cara dele e reorganizou os ossos com precisão cirúrgica. Ninguém sabe como foi feito, mas quando a poeira baixou, meu amigo, o cara saiu dali parecendo o protagonista de dorama. Do nada o homem ficou bonito e confiante
confiante. O rosto dele ainda tem uns bugs. Ele anda por aí parecendo o namorado da Barbie, mas ele tá tão feliz que ninguém nem ousa comentar. O Duval é a prova viva de que quanto mais a vida te bate, melhor você fica. Outro grande exemplo disso é a Alvida, que foi de vilã de pesadelo pra coroa dos sonhos dos piratas. Quando ela aparece no primeiro episódio, ela não tinha nem pescoço, tinha mais bigode do que o Luffy. E se você inventasse de dizer que ela não era bonita, tu ia apanhar até entender quais são os verdadeiros padrões de beleza. Só que aí vem o Luffy, derrota ela bem rápido e salva o Kobe. Mas por alguma razão estranha, o Oda decidiu que essa primeira vilã não merecia morrer sem saber o que é enxergar os próprios pés. E do nada perdeu todo o peso. Ela acabou ganhando algumas curvas, o cabelo ficou brilhoso e ganhou até olhos verdes de protagonista. Sinceramente, a Alvida parece até outra pessoa. E até o Sanji perderia litros de sangue vendo ela. Sem dúvida, essa aqui é uma das maiores mudanças do anime. Mas agora bora falar a real. Eu e você aqui. Quando o Marco apareceu pela primeira vez, você com certeza achou que ele era figurante. Pode falar a verdade aí nos comentários. Cabelo escuro, cara genérica, expressão de quem pergunta o preço da gasolina. Não tinha a menor chance desse cara aqui ser o comandante da primeira divisão. Ele parecia mais um estagiário tentando parecer perigoso. Só que aí o tempo passou e, meu amigo, eu não sei o que essa Fênix usou, mas foi produto do bom, porque nasceu o Marco. Cabelo loiro, espetado, cicatriz estilosa, o corpo todo trincado e aquele olhar de quem toma café com haki. Hoje o homem voa por aí com as suas chamas azuis, participa de guerras quando dá vontade, cura todo mundo e só anda exibindo o shape. O cara é tão cobiçado que até o Shanks é doido pra ele entrar na tripulação e o cara simplesmente se recusa. Esse aqui é o tipo de personagem que quando aparece o anime até muda a iluminação só pra combinar. Essa Fênix aí literalmente renasceu. Agora bora pro próximo, e uma coisa tem que ser dita: o Doflamingo se preparou pra Dressrosa como se fosse estrear nos Vingadores. O homem sumiu por 2 anos e voltou simplesmente outra pessoa. No início ele parecia um boneco de Play 2, tinha uma testa do tamanho de um campo de futebol e aquele sorriso que mais parecia bug de textura. Só que o Oda pensou que ele era importante demais pra ser feio assim. E do nada ele volta com veias no pescoço, olhar assassino, aquela aura de demônio e, claro, aquela risada digna de vilão de arco canônico. O sorriso dele já não é mais bugado. O cara simplesmente ficou conhecido como Coringa de One Piece. O homem ganhou uma Juliette nova e roubou a cena lá em Dressrosa. E sinceramente essa mudança aqui foi importante, porque imagina esse Doflamingo aí dando porrada no Luffy lá em Dressrosa. Então é isso, muito obrigado, Oda. Mas agora bora pra evolução mais chocante desse anime. E é claro que a gente tá falando do Kobe. Esse aqui começou parecendo um estagiário perdido. Quando ele apareceu era só um garoto franzino, com aquela cara de quem pedia desculpa pra todo mundo. Ele literalmente trabalhava de escravo pra Alvida. E o sonho dele era só não morrer no outro dia. Mas aí ele conheceu o Luffy e acabou decidindo seguir o seu sonho. Ele entra na marinha e começou a treinar com ninguém menos que o Garp. E em poucos meses, esse moleque volta com uma cicatriz sinistra e um shape que deixa bem claro que ele fez amor com o Zuko. O Kobe parou de gaguejar e começou a dar ordem para marinheiro veterano. Ele simplesmente mandou o Akainu sossegar lá na guerra. Sem falar que hoje o cara enfrenta o Barba Negra de frente e ainda salvou a vida de geral da marinha lá em Hashinosu. Se eu não conhecesse esse anime, eu ia dizer que o Kobe tá até tentando virar protagonista. Pensa comigo, esse moleque aqui começou como estagiário da Alvida e hoje ele é conhecido como o herói Kobe, simplesmente o pesadelo dos piratas. E ele conseguiu virar esse monstro só na base do treino. Imagina se ele tivesse comido uma daquelas frutas que o governo mundial morre de medo. Meus amigos, se isso acontece, a coisa ia sair de controle, porque tem frutas tão absurdas que o Oda basicamente colocou etiqueta de proibido usar. E se você quiser saber quais são, já clica nesse vídeo aqui, que eu vou te mostrar tudo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu sou o De Souza e muito obrigado por vir a Nerdópolis.